Eu sei que eu tô em dívida com vocês das bancas da Betfast, mas olha só, já tá aqui na sua tela os 8 nomes que ganharam free bet. Ainda não tem valor definido, mas essa free bet será acreditada na segunda-feira, beleza? Então me cobrem depois de segunda-feira lá no meu Instagram, que eu respondo caso a caso, tá certo? Então são essas 8 contas que estão aqui. Se não tiver com o login certo, não vai receber, beleza? Na Betfast, tá certo? Então fica ligado para sua conta aí ter o dinheiro da free bet. E se você ainda não ganhou, faça sua conta na betfast.io no link que está aqui no comentário fixado. Tem que ser pelo link do comentário fixado e publica ali o seu login para nós conseguirmos te acreditar também em free bets, tá certo? Em forma de sorteio. Então, não é certeza que você ganha, mas participa aí porque pode ser importante para você ganhar uma banquinha com a gente aí, beleza? E agora sim, bora pro vídeo de palpites da Série A e Série B do Brasileirão. Bom, pessoal, começando com Fluminense e Vasco da Gama, clássico carioca no Maracanã, 16 horas. O Flusão, que estreou com resultado ruim contra o Bragantino 2-2 e depois da segunda rodada perdeu, né, para o Bahia por 2-1. Na verdade, essa é a terceira rodada, né, que nós temos aqui nesse fim de semana. Já foi a segunda rodada no meio da semana, eu nem lembro. E o Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2-1, mas perdeu para o Bragantino por 2-1 fora de casa e tem 3 pontos. Então é um duelo que os dois times precisam pontuar. Pessoal, aqui na minha visão o jogo é muito complicado, tá? O Flu tá focado na Libertadores. Para essa partida, possivelmente não terá aí o Kenan e o Renato Augusto que devem ficar de fora, né, para essa partida. O Vasco não tem o Payet e o Medel. Acho o jogo muito incerto. O Flu não vence clássicos, mas é melhor nessa partida aqui. Mercado de gols, eu acho que pode ser tanto 0-0 quanto 2-2 ou um 3-0 pro Fluminense. Então não descarto nada. E por isso aqui eu vou fazer nada nesse confronto. Vou ficar de fora dessa partida, beleza? No segundo confronto, nós teremos Grêmio contra Cuiabá. O Grêmio que começou o ano mal, né? Ali o ano das competições para valer agora, né? Libertadores perdeu as duas, perdeu pro Vasco, né? Pós-título do Gauchão, mas se recuperou contra o CAP por 2-0. Agora, o grande problema do Grêmio é que ele vai com o time reserva, possivelmente amanhã contra o Cuiabá, focando agora na Libertadores da América. O Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, adora poupar o seu time, né? Então ele vai possivelmente poupar de novo o time para pegar a equipe do Estudiantes na próxima quarta-feira. Então com isso deve ter um time bem modificado contra o Cuiabá, né? O Pavon tá lesionado. As novidades do time são Edenilson e Rafael Cabral, que foram contratados essa semana, mas que não mudam muito para essa partida, principalmente, acho que não vão jogar agora, né? Então, com isso, o jogo aqui pro Grêmio, que seria basicamente mais tranquilo, né? Que é contra o Cuiabá, tende a ser um pouco mais complicado. E o Cuiabá, por sua vez, que também tá vivendo problemas internos fortes, né? Vem de uma derrota por 2-0 pro Vila Nova e uma derrota de 4-0 pro Atlético Paranaense. E o Vila Nova que barrou, né, o Daverson, né, essa semana. Então o técnico interino Luiz Fernando Jubel não terá o Daverson, que talvez hoje é o principal jogador da equipe do Cuiabá para essa partida. Pessoal, diante de um cenário de tanta incerteza assim entre Grêmio e Cuiabá, eu vou colocar aqui meia unidade no menos de 2,5 gols a 1,73, tá? É um jogo que, na minha visão, o time do Grêmio vai ter muita dificuldade de criar com o seu time reserva. Cuiabá também deve jogar um pouco numa postura mais defensiva, principalmente sem o Daverson, deve apostar no Isidro Pita lá na frente, mas deve ser um time mais resguardado. Então acho que aqui tem muito 1-0 Grêmio, chorado, 1-0 Cuiabá numa zebra, 1-1, 2-0. Eu tenho muitos placares do menos de 2.000 gols que eu acho que são interessantes, e eu vou aqui então com meia unidade nessa bet a 1,73 no menos de 2.000 gols, beleza? Bragantino e Corinthians, duelo aí de paulistas, né? Não é um clássico, mas é um jogo que envolve dois times paulistas. O Red Bull Bragantino pega o Corinthians, e o Corinthians que não começou o Brasileirão bem, né? Empatou e perdeu a outra, tem somente 1 ponto, né, na competição até agora. E o Bragantino que venceu uma e empatou a outra, é um time que até o momento tem pontuado mais que o Corinthians na competição. Agora sim, pontuar não significa que o time é melhor, tá? O time do Bragantino esse ano, ele tá bem diferente dos outros anos na minha visão, tá? É um projeto que é bacana do Bragantino, mas eu sinto um projeto meio cansado já, né? Com o Pedro Caixinha já um pouco desgastado no comando do time, um time que parece que não tem tanta gana
de galgar lugares melhores, né? Parece que tá contentando sempre ali em chegar em segundo, terceiro, quarto num Campeonato Paulista, que quer pegar Libertadores no Brasileirão, mas não visa títulos, né? E o time do Corinthians, por mais que tenha perdido pro Juventude, empatado com o Galo, eu acho que ele não pode ser colocado aqui tão como zebra como está sendo diante do Bragantino. Principalmente com o Bragantino jogando esse futebol desse ano. Um Bragantino que teve problemas para fazer gol no Coquimbo. Um Bragantino que não conseguiu vencer o Botafogo em casa na Libertadores. Então, na minha visão, o time do Bragantino, ele tem um pouco mais, sim, de futebol encontrado em relação ao Corinthians, mas acho que o momento agora não pode pôr o Bragantino com cotação de 1,90 contra o Corinthians, que tá bem ajeitado no ano, né? Em questão de nomes agora, já tem um ataque mais forte, tem um técnico, né? Que o Antônio Oliveira, que é um pouco mais consciente das suas decisões. Agora, é claro, né? Tem o desfalque do Gustavo Henrique, que tá com o dengue fora, o que dá uma mexida um pouco no sistema defensivo, e também não tem o Maicon lesionado pro resto da temporada. Mas ainda assim eu vou bancar aqui Corinthians ou um empate a 1,85. Eu vou acreditar nesse Corinthians zebra aqui e vou buscar dupla chance no Timão. Tô achando que essa cotação do Bragantino tá muito baixa. Esse jogo tende a ser mais acirrado do que essa cotação mostra e eu vou entrar nessa aqui no Corinthians ou empate, beleza? Atlético Mineiro e Cruzeiro, duelo mineiro, né? Clássico mineiro na Arena MRV. Lembrando que o Cruzeiro nunca perdeu lá na Arena MRV. Foram 2 jogos. Uma vitória do Cruzeiro e um empate, só que na hora do vamos ver quem foi campeão mineiro foi o Galo, né? Então o Galo chega com autoestima lá em cima, tá 100% na Libertadores, conseguiu fazer o título do Campeonato Mineiro vir para si e agora no Brasileirão precisa se arrumar um pouco porque empatou com o Criciúma e empatou com o Corinthians, 2 jogos que o Galo poderia muito bem ter vencido, principalmente contra o Criciúma, onde venceria até o fim do jogo e tomou um empate. Já o Cruzeiro conseguiu 2 resultados muito bons. Venceu o Botafogo por 3-2 e empatou com o Fortaleza fora e espantou uma crise que vinha ali de título mineiro, né, de vice-campeonato mineiro e também de não vencer na Copa Sul-Americana. Para essa partida, o Cruzeiro tem os desfalques de Dineno, que já está há um tempo fora, e do Lucas Romero. Então, para o time do Cruzeiro, são desfalques pesados. E para essa partida, pessoal, por mais que o Cruzeiro tenha melhorado no Brasileirão e tenha conquistado pontos, eu acho que essa partida tá muito pro Galo. O Milito tá muito encontrado nesse comando do Atlético Mineiro. O Galo não precisa poupar, porque tá muito bem na Libertadores. É um time forte, um time que acabou de ser campeão mineiro em cima do Cruzeiro. Então é um time que tem muitos recursos e diante de um Cruzeiro que tem vencido, né, venceu o Botafogo recentemente, fez um bom jogo contra o Fortaleza e empatou por 1-1, mas é um time muito fraco no papel, se comparado ao Atlético, entendeu? Então quando você me dá o menos 0,25 asiático pro Atlético Mineiro, basicamente você me obriga a pegar essa bet. Então aqui minha bet vai ser Atlético Mineiro, handicap asiático, menos 0,25 a 1,65. Eu não consigo fugir dessa bet. Eu sei que tem essa parada do Galo nunca ter vencido o Cruzeiro no seu estádio, mas são só 2 jogos. O Galo tá leve nesse clássico, acabou de ser campeão mineiro em cima do Cruzeiro. Então tudo vai de encontro a uma vitória do Galo aqui para se recuperar no Brasileiro. E eu vou nesse menos 0,25 a 1,65, ok? Agora que nós fechamos a Série A do Brasileiro, nós iremos para a Série B, onde nós teremos Chapecoense e Ituano, 2 times que devem brigar na parte de baixo da tabela. O Ituano foi rebaixado no Campeonato Paulista, a Chape sequer chegou à final do Campeonato Catarinense, o que é muito ruim para um time que sobrava em Santa Catarina há 7, 8 anos. Então aqui é um duelo muito complicado. 2 equipes instáveis, a Chape tem cotação de 2,10 que eu considero muito justa, tá? Não é um time muito melhor que o do Ituano, mas tem um fator casa importante. Então aqui eu vou ficar de fora e não vou fazer nada, eu vou pular essa partida. Santos e Paysandu é a primeira partida da história do Santos na Série B do Brasileiro. Pega o Paysandu em casa, um jogo muito acessível. Eu sei que o Paysandu foi campeão paraense, é um time que tem chamado a atenção pelos seus constantes jogos interessantes no ano. Só que aqui contra o Santos não tem como, né? O nível de enfrentamento que o Santos vai ter na Série B é muito abaixo do que ele tem no seu elenco, né? O Santos tem um elenco de sobra nessa Série B. Tem Otero, tem Juliana, agora tem o Patrick. É um time que poderia muito bem estar na Série A e nesse ano sim ficar ali em 11º. Então é um time que está pronto para o acesso e que deu uma virada de chave legal em relação ao último ano, coisa que não aconteceu com o Cruzeiro quando caiu, por exemplo, com
o Botafogo, se eu não me engano. O Santos, de fato, tem um time interessante, tá? Tanto que foi vice-campeão paulista agora há pouco, fica na frente de São Paulo, Bragantino, Corinthians, tirou o Bragantino nas semifinais. Então, assim, é um time interessante. E aqui não tem como ir em outra coisa a não ser no Santos para vencer ao vivo a 1,66, tá? Deve demorar um pouco para bater essa cotação, tá em torno de 1,35 para o Santos no momento, mas é uma cotação que eu acho muito bacana. Eu não vou bancar handicap asiático negativo aqui, porque eu acho um exagero, mas eu acho que o Santos vence essa partida com certa tranquilidade, então eu vou nesse Santos para vencer a 1,66. Caso o Santos tome o gol antes de bater o 1,66, aí a gente entra no dupla chance do Santos a 1,61, ou uma ou outra entrada, não as duas, lembre-se disso. Amazonas Esporte, Ceará e Goiás, vou deixar até o recado com vocês. Meia unidade em cada uma dessas bets, tá? Não vai com uma, vai com meia. Até aqui, todas com unidade, menos o Grêmio Cuiabá. Eu falei que era com meia. Amazonas Esporte, Ceará e Goiás também com meia. Amazonas Esporte, o Amazonas acabou de chegar da Série C. O Esporte está com um planejamento muito bacana para dessa vez não deixar a Série A escapar como escapou do ano passado. O Sport tem um time muito interessante, investiu uma grana boa no Lucas Lima, investiu bem no Gustavo Coutinho, que foi artilheiro do ano passado na Série B. Então é um time que é interessante, tá na semi da Copa do Nordeste, sobrou no Pernambucano, é um time de camisa de tradição. E pega o Amazonas, que atua na Arena da Amazônia. Deve ser um jogo com clima de campo neutro ali, porque a Arena da Amazônia é muito grande. Eu não sei se o Amazonas vai levar tanta gente assim pro estádio. Acho que vai ter muita gente empolgada de Manaus, mas ainda assim desconfio um pouco. E o Amazonas acabou de demitir o técnico Luizinho Vieiras, né? O Amazonas perdeu o título amazonense pro Manaus nos pênaltis na última semana aí, e isso desencadeou uma mini crise nos últimos dias. Então o Amazonas já chega meio desencontrado para essa Série B. É verdade que o time tem o Sassá, ex-Cruzeiro no ataque, e que tem uma colônia de ex-corintianos, né, com Jô, Dentinho, Mantuan, mas desses daí só o Sassá tem sido titular com constância. Então é um time que tem o Sassá, mas no escopo geral é um time fraco para a Série B. É um time que deve sofrer muito na Série B, porque a Série B é um campeonato difícil, um campeonato pegado. Então, por isso aqui eu vou de Sport DNB, né? Sport empate anula aposta a 1,65. Sei que é fora de casa, mas não dá para deixar passar da forma como o Sport tem qualidade nessa Série B, tá? Tem qualidade. Então é um time que para mim aqui amanhã tende a sobrar e ganhar do Amazonas ali por 1-0, 2-0. Eu acho que dificilmente o Sport perde amanhã pro Amazonas nesta estreia de Série B. E para finalizar, nós teremos Ceará e Goiás, 2,40 para o Ceará, 2,90 para o Goiás. E até me espantou, porque abriu 2 para o Ceará vencer essa partida e o pessoal pesou no Goiás, né? Agora sim, é claro que Ceará e Goiás é um jogo muito parelho em termos de tradição, né? São dois times que geralmente estão na Série A, caem para a Série B e voltam rápido para a Série A. É mais ou menos esse o caminho que eles fazem. Agora, o começo de ano de ambos foi muito distinto, né? O Goiás não conseguiu ser campeão goiano, não chegou na final do seu campeonato, não conseguiu chegar na final da Copa Verde. Enquanto isso, o Ceará, por sua vez, vem com o elenco mais encaixado, foi campeão do Campeonato Cearense, então é um time que tá muito encaixado no ano, né? Foi perder agora a sua vaga para semifinal na Copa do Nordeste, mas é um time que conseguiu derrubar o seu maior rival, que é o Fortaleza, e que tem um planejamento muito acima do que o Ceará em termos financeiros. Ou seja, o Ceará está com o elenco muito encaixado, muito preparado, já teve um primeiro trimestre muito interessante e agora só tem que dar continuidade ao trabalho. Já o Goiás acabou de trazer o Thiago Galhardo, tá naquelas mexidas ainda para encaixar o elenco, e isso pode demorar um pouco. Além disso, tem um fator casa para o Ceará. Jogar em casa é muito importante, jogar no Castelão. O Ceará sabe muito bem jogar em casa. Então, com isso aqui, minha recomendação é também no DNB do Ceará a 1,72. E não se esqueçam, Sport e Ceará, os dois DNBs e os dois com meia unidade, beleza? DNB empate anula aposta, se empatar devolve. Se a gente ganhar, ganha. Se perder, perde. É muito simples de entender. Ok? E não se esqueça de deixar o seu login da Betfest nos comentários para você ganhar uma free bet, tá? Mas não se esqueça, tem que se cadastrar pelo primeiro login aqui fixado nos comentários, tá? Que é o meu link da Betfest, tá? Se cadastra por lá para você conseguir concorrer aí certinho e cumprir as regras do sorteio. Beleza? Agora sim, vamos que vamos. Um abraço para vocês e amanhã eu tô de volta com os palpites do Domingão de Série A de Brasileiro. Simbora!